Planejamento tributário não é esse bicho de sete cabeças. A Cássia, que está há pouco tempo no tributário, fez um planejamento tributário. Conta como foi essa experiência, Cássia. Legal. Olha, gente, o planejamento tributário, esse que eu vou contar, esse caso, foi o meu primeiro cliente. Eu vou contar porque é especial, o primeiro cliente. Claro, todos os clientes são especiais, mas esse daqui, esse daqui foi especial porque foi o primeiro. Eu acho que é inesquecível, né? E é engraçado porque eu decidi atuar no tributário mesmo, ser tributarista em outubro. Eu falei, eu vou ser tributarista. E engraçado que foi assim. Comecei, vou ser tributarista. Na semana seguinte, esse cliente veio. E é Olha, muita coisa que eu precisei estudar, que eu fui estudando ali no meio do caminho também, relembrando. Eu tinha feito já a segunda fase da OAB em tributário, mas muita coisa eu precisava relembrar e tudo mais. E aí eu fui construindo o planejamento tributário dele e também estudando aquilo, sabe? Então foi muito legal, foi muito especial, me deu uma boa bagagem também, porque eu precisei estudar para entregar um trabalho. Então, às vezes, se você está iniciando e chegou alguém, não se sinta incapaz, vai, pega e faz. Eu sei que é o que a Verô sempre fala, né? O técnico a gente consegue, a gente vai lá, estuda e a gente consegue entregar algo bem bacana. E aí o planejamento tributário que eu fiz para ele era porque ele tinha dúvida de qual era o melhor regime tributário para ele. Então, ele estava no Simples Nacional e ele queria saber se ele ia para o lucro presumido ou se ele ia para o lucro real. Ele estava um pouco perdido em relação a isso. E aí, quais foram os documentos que eu solicitei? CNPJ. Eu pedi para ele uma relação dos produtos que ele comercializava com a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Cada mercadoria que ele é um comércio, ele é um e-commerce, na verdade. Então, cada mercadoria que os comércios comercializam tem uma nomenclatura que, segundo a Receita Federal, descreve a própria mercadoria, que é a NCM. Então, eu pedi essa relação e também eu pedi as demonstrações contábeis dele, o demonstrativo de resultado do exercício, que é o DRE. Então, esses foram os principais documentos. A ideia, eu particularmente amo o planejamento tributário, porque, nossa, dá uma visão tão legal da empresa. A gente faz um diagnóstico, a gente consegue visualizar todos os pontos falhos, todas as oportunidades. Então, eu particularmente gosto muito de planejamento tributário. E quando eu estava fazendo o planejamento tributário dele, eu queria realmente conhecer a empresa dele. Porque eu via que ele estava um pouco aflito, porque ele não sabia de nada que estava acontecendo, ele estava precisando de um norte. Eu falei, bom, então eu serei esse norte, então eu vou ó. estudar aqui também, vou estudar aqui também e vou ajudar esse cliente a pelo menos entender a tua empresa. E aí está muito vinculado também ao que eu falei, né, de objetivo, o meu, no caso, é de querer sempre levar conhecimento para o empresário. E aí, eu dividi o planejamento tributário dele em duas partes, um planejamento tributário mesmo, com cálculos, e uma análise estratégica. Mas para explicar aqui, eu vou dividir em duas partes. O primeiro é o mapeamento da empresa. Então, eu Tá. olhei toda a empresa. Eu olhei o CNAE, o CNPJ, né? Eu olhei o porte, eu olhei os CNAEs, a natureza jurídica, inscrição municipal. Olhei tudo, gente, toda essa parte dela. Aí eu também fui um pouco além, eu fiz uma análise das NCMs dele, das nomenclaturas, porque a NCM, ela determina quais são os principais tributos e as alíquotas daquele produto. Se uma mercadoria tiver classificada de forma errada, a pessoa pode ter grandes problemas, ou ela pode estar pagando tributo a maior ou a menor, pode ter problema com o fisco, e o fisco não quer nem saber, tipo, você tem que saber a sua NCM tem que estar correto, né? Então, a gente fez uma análise também da NCM, e inclusive foi engraçado porque eu- a gente viu que o fornecedor dele estava com uma NCM errada. Então, o fornecedor dele estava com a NCM errada e a alíquota de IPI estava maior. Então, ele foi lá, ligou para o fornecedor dele e falou: sua alíquota não é essa, não. E tal. Foi engraçado, né? Que a gente Olha, acaba vendo os outros. olha É que engraçado. legal isso. Ela influenciou no negócio do cliente. Ele estava comprando mais caro. Arrasou.